Bom, boa noite a todos. Um empate que não estava nos nossos planos devido a até aquilo que é o momento do campeonato, né? Nós viemos para definir totalmente a primeira colocação. Viemos com a proposta de definição da primeira colocação e ela está salvo um desastre, né, definida. Porém, nós no primeiro tempo, pelo momento que a gente está vivendo, a gente fez experimentamos, né, algumas situações. Demos mais minutagens para o zagueiro Amorim, demos minutagem, né, para Lucas Silva e logo na sequência para o Matheus, né? Então a gente buscou fazer isso, buscou limpar alguns cartões. A gente estava com 2 cartões amarelos com alguma situação. Então a gente buscou realmente fazer um jogo responsável, um jogo para ganhar. E no primeiro tempo construímos o placar e estávamos, né, com uma substância boa dentro do jogo a nível de criar situações. Tivemos a maior posse da bola, visitamos mais o adversário, fizemos jogadas combinadas. E alguns fatores é que quando você mexe, Dudu está muito encaixado dentro dessa bola parada. A gente trabalhou para que não sentíssemos, né, em momento nenhum a falta dele. A nossa bola parada, que é um fator muito forte do nosso time hoje, ela não funcionou bem, a bola parada ofensiva. Então, eu acho que é normal dentro desse processo do momento. O momento que nós estamos classificados e praticamente carimbado no primeiro lugar, e o adversário veio aqui fazer o jogo da vida dele, né? Quando tomou o gol, não se abateu, e no segundo tempo acabou se jogando, né? E acabou conseguindo, numa jogada aí inusitada, o empate. Mas eu digo para vocês que os objetivos estão sendo, né, traçados, e nós fechamos o mês de maio invicto. Não perdemos nenhum jogo, a gente não perdeu nenhum jogo em casa, a gente perdeu só um jogo na competição. Tem muitas coisas, a competição ela é difícil, vide o Decisão agora, né? Ganhou lá de virada lá, entrou na briga por uma classificação. Então, assim, essa oscilada, ela é normal, ela não pode acontecer no momento do acesso, no momento do mata-mata, né? Agora, eu considero que a gente podia, sim, pelos números do jogo, e por tudo também, por a gente rodar o elenco e por tudo, a gente esperava que tivéssemos um jogo com construções, principalmente de placar, diferente daquilo que foi, né? E o torcedor, com toda a razão, nos apoiou o tempo todo. Ao final do jogo, saiu chateado, saiu insatisfeito pela não vitória, mas a gente está num caminho aí que eu acredito um caminho muito certo. E a gente sabe de tudo hoje, a grata surpresa, né? O Gustavo entrando, fazendo um grande jogo de novo, o Vitinho da base entrando no jogo. Então nós estamos aí fazendo o que a gente tem que fazer no momento que nós nos colocamos nessa condição de poder experimentar algumas situações, né? Mas agora, dito isso e visto tudo isso, é hora das análises, a gente fazer aí o melhor possível dentro daquilo que nós vamos ter para entrar no mata-mata aí, com toda a força que a nossa torcida e que a nação, que a diretoria, que o Estado merece, para que a gente consiga o tão almejado acesso ao término da competição. Boa noite, professor Moacir. Uma vitória, o CSA enfrentaria o 4º colocado. Aí me lembro que com o resultado de hoje, o CSA tem uma outra possibilidade ainda de classificação em termos de posicionamento. O senhor chegou a dar uma declaração de que poderia até escolher adversário. Diante desse quadro, é possível isso ser feito? Tensiona ainda? Ou vai para a briga realmente para definir a primeira colocação no próximo jogo? Não é possível. Não é possível isso, até mesmo porque nós construímos um trabalho que agora só um desastre ecológico nos tiraria o primeiro coloque. Nós sempre objetivamos. A fala aqui foi sempre classificar e classificar em primeiro e segundo. E nós vamos classificar em primeiro, né? Como eu falei na minha chegada aqui, que hoje, se terminasse hoje a Série D, provavelmente de 96 nós estaríamos dentro dos 6, né? Agora, nesse momento, exato momento. Então, o objetivo nosso vai ser sempre tá entre aqueles que ascendem a divisão, né? E isso aí, na época, às vezes as pessoas pegam as falas, né, que a gente coloca após uma partida e aí tem os cortes, né? Mas eu estou muito tranquilo em relação a isso. A gente está trabalhando muito aqui, está fazendo o melhor, como eu falei, né? A gente fechar um mês aí de maio aí
invicto. A gente tem uma derrota na competição, pô. São 9 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e uma derrota na circunstância que foi, pô. Então, o time está fazendo um campeonato muito bom. E só que essa oscilada e o que nós tínhamos que fazer de avaliações, a gente vai fazer até agora. No mata-mata não, aí já não tem mais como oscilar, não tem mais como avaliar. Tem que chegar, fazer resultado e subir, esse é o nosso objetivo. Permita, o senhor falou cortes, não entendi. Cortes? Falou uma coisa do corte, alguma coisa, não entendi. Os trechos das entrevistas são retirados, né? A entrevista conosco, ela foi na íntegra. Não, de forma nenhuma. Eu tô falando assim que permite, quando a gente faz a entrevista na íntegra, ela permite, né? E aí quando foi feito, deixou uma interrogação que na verdade ela não existe. A nossa função aqui, a minha função enquanto treinador do CSA era chegar, resgatar a autoestima do pessoal, tá? Ganhar a Copa Alagoas, ganhamos. Classificamos. Classificar em primeiro e segundo, classificamos. E vamos classificar em primeiro. Para tirar essa dúvida dessa polêmica, que eu acho que o mais importante é a gente seguir firme no nosso caminho. E dentro das avaliações que temos e fizemos, eu acredito que a gente vai entrar muito mais forte ainda no mata-mata. Professor, lógico, sem dúvida. Professor Moacir, boa noite. O senhor falou aí, no mês de maio invicto, né? O time muito bem na competição, apenas uma derrota para o Asa, mas em compensação dentro de casa não foi tão forte assim. Em 5 jogos tropeçou 2 vezes. Te preocupa isso, principalmente no mata-mata? Eu acredito que tudo que está acontecendo a gente vai pegar como experiência, né? Eu acredito que o time não deixa de ser propositivo em momento nenhum, né? O time, ele dentro de casa, ele sempre tem os melhores números do que o seu adversário, certo? Então isso aí, como a gente falou, eu acho que é também uma adaptação, né? Do grupo que chegou, de muitos jogadores aqui que sabem que da força do Rei Pelé, e estão também se acostumando com essa força, estão se adaptando. E agora, com certeza, né, eu acredito que a gente foi forte fora e foi forte dentro. Só que agora a gente tem que ser poderoso aqui e ser forte fora para que a gente consiga o nosso objetivo final, e todos, né, vocês, a torcida principalmente, o torcedor quer o acesso, o torcedor não quer conversa boa, não quer polêmicas que não levam a lugar nenhum, né? O que o torcedor quer realmente é o acesso, e o que nós também queremos, e é por que nós vamos lutar o tempo todo aqui, mas fico feliz que praticamente aí carimbamos nossa primeira colocação e vamos lá para a Bahia, né, fazer um jogo forte lá e depois já voltar fazendo os jogos de mata-mata dentro da nossa casa e fazendo o que temos que fazer. Professor, boa noite. O senhor falou aí sobre essa questão da oscilação e que no momento que a equipe se classifica, isso daí não pode mais acontecer no mata-mata. E aí, olhando para esse ponto e aquilo que o time fez de positivo e também pontos negativos nessa primeira fase, o que é que o senhor enxerga que não pode de fato acontecer nesse momento de mata-mata? Olha, o que não pode acontecer a gente, dentro do nosso domínio, a gente precisa de ter uma circulação de bola mais forte, mais rápida, tá? A gente precisa de ser um pouquinho mais envolvente naquilo que tange também o terço final do campo. Quando chega ali, os adversários estão vindo muito forte, que sabe da nossa força. A gente tem o vice-artilheiro, ou um dos 3 artilheiros da competição, né? O Rian hoje voltou a marcar. Então, assim, o pessoal sabe disso. Então, toma-se algumas precauções, né? E aí foi outra polêmica que teve também em relação ao jogo do Asa, porque a postura é uma postura que às vezes chega aqui e a gente precisa se adaptar, e vamos usar isso nos treinamentos principalmente, para que a gente, quando tiver esse tipo de dificuldade de uma linha muito baixa e de uma imposição de dificuldade grande, que a gente possa achar melhores soluções para tudo isso, né? Mas no cômputo geral, como eu falei, é uma equipe que merece aí todas os parabéns pelo campeonato que está fazendo, pela praticamente a classificação em primeiro lugar, que eu falei, só um desastre nos tiraria do primeiro, e não vai acontecer, que aqui tem pessoas muito sérias, determinadas e trabalhando para que a gente crave lá o primeiro e deixe o grupo lá. Hoje o Decisão entrou na briga, é muito difícil, o Retrô, o Lagarto, tá todo mundo lá numa briga lá, que essa briga não pertence a gente.
A gente vai agora confirmar, com muito trabalho, com dedicação, o nosso primeiro lugar e trabalhar firme aí para que no mata-mata a gente esteja ainda mais forte. Professor, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse análise de algumas atuações individuais de alguns atletas, iniciando com o Lucas Silva, que teve a oportunidade de iniciar a partida hoje, mas foi substituído ali logo no segundo tempo, onde você devolve, né, quem já vinha atuando de titular na posição, que era o Lucas Lima, e talvez aquela posição um pouco mais... que o torcedor já estava um pouco mais acostumado, né, futuramente na segunda etapa, o CSA volta para aquela formação um pouco mais tradicional e também não podendo fugir da atuação individual do goleiro Ellerson. Olha, falar individualmente, né, depois de qualquer situação é muito fácil, né? Aqui a gente trabalha com o coletivo, né? O Ellerson, eu queria falar assim para você, ele é um goleiro que tem acesso na competição, né? Ele tem acesso pelo Anápolis. Ele é um goleiro experiente, um goleiro que tem a confiança de todo mundo aqui dentro, tá? Essa questão aí, muito está se polemizando. Desde que eu cheguei aqui no CSA, a gente está trabalhando com a hipótese de trazer um outro goleiro. Desde que chegamos aqui, já tem mais de 2 meses isso, né? Então, mas isso, na hora que acontecer, isso não vai ser por causa de uma situação ou outra específica. Vai ser devido à responsabilidade do CSA de ter atletas que possam fortalecer o seu elenco, né? Agora, pegar uma coisa hoje no individual e querer... Aqui a gente não vai trabalhar dessa forma, né? Ele, como eu falei, é um jogador que tem acesso, que tem os serviços prestados e a gente vai apoiá-lo, tá? Com relação aos atletas aí, eu procurei dar minutagem para eles. Para o Amorim, dei para o Lucas Silva, dei para o Matheus Souza e agora cabe a nós fazer uma análise dentro daquilo que a gente viu, quem será mais, né, potencializado aí nos próximos jogos. Mas nós estamos muito tranquilos com relação ao que a gente está construindo e, como eu falei, até aqui foram dadas mostras muito boas para que se façam avaliações e que se tomem decisões. Porque se tivesse tudo ganhando 100% de aproveitamento, estava tudo certo? Não. E se tivesse hoje no segundo, terceiro lugar, estava tudo errado? Talvez não. Então a gente precisa agora isso, dentro de um consenso de comissão técnica, direção, tudo fazer uma avaliação boa e fazer aquilo que tem que fazer para o CSA subir. Esse é o ponto, tá? Mas eu queria mesmo, concordando com o torcedor, ele tem razão, a vaia no final, porque ele vem para o campo, ele quer ver o time ganhar. E ele vai empurrar esse time, mais ainda no mata-mata, certo? Só que eu falo para você, os números e a campanha, ela ainda é muito digna em relação ao que é o CSA, tá? Agora vamos buscar o produto final. O produto final é cravar o primeiro lá que vai ser cravado e depois a gente subir o time, que é o objetivo de todos nós, de vocês e principalmente dessa nação azul aí que merece mais do que todo mundo. Professor Moacir, o senhor perdeu dos 4 pendurados, chegou a perder aí o Willa e perdeu o Matheus com o 3º cartão, né? E no final de semana não tem jogo, né? Como vai ser para trabalhar essas 2 semanas, já que na outra semana, o jogo é dia 14, tem a questão das viagens. Como é que vai acontecer? Você vai movimentar o time no final de semana? O que é que vai acontecer até lá? Com certeza a gente tem aí vamos colocar uma intertemporada, né? A gente vai ter uma intertemporada pela frente. Alguns jogadores precisam recuperar um pouco algumas valências, outros têm que aumentar as valências, né? A gente tem aqui agora pensar exatamente, pode ser, há a possibilidade sim da gente fazer um jogo treino, um jogo amistoso, alguma coisa até com equipes, né, que se o calendário permitir aí, com uma pujança já de grau de dificuldade até maior, mas a gente já programou isso, nós vamos ter atividade, com certeza sequencial, a partir de terça-feira, já avisando o jogo e já avisando, né, o nosso mata-mata, porque nós já estamos nessa condição e já avisando muito o 4º colocado, porque a gente vai cravar a primeira colocação lá na Bahia, né, com muita humildade, com muito trabalho, como a gente vem fazendo, certo? Agora eu acho que é uma campanha bem digna para que se fique em primeiro e agora buscar corrigir aquilo que tem que ser corrigido para que nós possamos aí fazer um grande mata-mata aí e poder atingir o grande objetivo do ano do clube.
Professor, e já puxando essa linha de raciocínio da pergunta do Arnes, já visando exatamente esse grande intervalo que a equipe vai ter, hoje você já trouxe algumas mudanças, como você próprio falou, trouxe a minutagem para diversos atletas. Tem alguma expectativa, talvez, já para o confronto contra o Atlético de Alagoinhas na última rodada? Se tem alguma coisa definida sobre o time rodar quase que 100% o seu elenco e dar a minutagem, já visando também essa possível que a classificação ela já está garantida? Tem alguma expectativa do time 100%? A gente vê um CSA que vai utilizar principalmente seu G2 e seu G3? Não, eu acredito pouco nisso, até porque a gente vai buscar a primeira colocação. Então a gente vai realmente, é óbvio, aqueles que a gente tinha até programado, que poderiam ficar fora, quem estava com 2 cartões, ou quem, se não tomasse o terceiro, hoje já não iria. Para a gente não correr o risco de perder o jogador no primeiro jogo do mata-mata, né, dentro do regulamento. Então isso já estava programado. Agora a questão é montar o melhor time possível para você levar na Bahia. É você, né, dentro das avaliações que a gente fez agora, a gente tomar decisões, né, e com certeza acompanhar o mercado. A gente está atento ao mercado, às movimentações, né, a própria Série D, né, vão ficar aí 30, salvo engano, mais de 30 clubes fora. Isso 30 vezes 3, você está falando de 900 profissionais, entendeu? Então, assim, são bastante, né? Bastante opções que vai ter também, mas a gente tem um foco de trabalho, a gente tem uma direção, a gente tem um grupo que vai classificar em primeiro lugar, que está fazendo uma boa campanha e que está muito fechado para atingir esse objetivo do clube. E eu sinto isso no dia a dia, tá? E com certeza hoje gostaríamos de ter saído daqui com uma grande vitória, e que talvez poderia ser uma grande vitória jogando também não bem, como em alguns aspectos da bola parada, de outros que apresentou, e aí a gente não via nada. Aqui ninguém está para enganar ninguém. Aqui nós estamos para realmente fazer o que tem que ser feito, melhorar, evoluir e principalmente subir o CSA. Esse é o grande objetivo de todos.